Olá a todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Mário Filho, dirijo o Templo Espiritual. Caboclo Pantera Negra, Ileifá, Adiagumale, Olotoye. O vídeo de hoje vai abordar um assunto que nós já falamos em outros, mas não com a especificidade desse, que vai tratar sobre os nomes das entidades que nós temos em diversos cultos e práticas afro-brasileiras. Aproveite o vídeo. Essa questão do nome é uma coisa que todo mundo fica em dúvida, querendo saber de onde que é, quando a entidade que incorpora num médium dá um nome, eu vou procurar na internet, já vou no Google correndo para saber a história, para saber como que é. Vejam, como que se chega no nome de uma entidade? Por diversas razões, sejam por razões históricas, como Maria Quitéria, que foi uma heroína da Guerra da Independência do Brasil, uma pessoa que realmente existiu, que foi importante em sua época, que recebeu a Ordem do Cruzeiro das mãos do próprio imperador, ou então Maria Padilha, que é a Maria de Padilha, que foi uma figura importante na história da Espanha, que não tem nada a ver com feitiço, com magia, ela era uma figura, ela foi amante do Dom Pedro I, o Cruel, e que ela tinha uma ligação muito próxima com a Igreja Católica e não era nada a ver com Rainha de Sabá, que fazia Sabá, todas as invenções que foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, figuras históricas também se utilizam para nomear entidades. Outros nomes também, como Martim Pescador, que é um pássaro, melhor dizendo, o Trinca-Ferro, que é um outro pássaro, e assim vai. Nós vamos tendo nomes que vão sendo dados a entidades em razão de uma série de motivos. O tranca-rua. Por quê? Porque protege, porque tranca a rua mesmo, para que não haja interferência, não haja ataque espiritual, enfim. Esses nomes vão sendo dados em razão de vários fatores históricos do meio ambiente, ou em homenagem a algum animal, em homenagem a uma situação, ou então para representar algo em específico. Mas muitas das vezes, ou melhor dizendo, quase todas as vezes, esses nomes já existem no contexto da casa, do contexto daquilo que nós seguimos. Então, quando uma entidade se manifesta, vocês vão perceber sempre que no começo ela não dá nome, ela vai demorando para dar nome. Não é uma coisa automática, já incorpora, já dá nome, ponto riscado, já canta o ponto. É uma forma que ela vai se acostumando. E essa entidade também vai percebendo como é aquela comunidade, ela entende o mundo espiritual e vai dar um nome que se encaixe naquilo que a própria comunidade espera dela e também o médium, aquilo que o médium espera. Então, por exemplo, incorpora Natal, vamos tentar fazer uma gira de desenvolvimento para que a pessoa incorpore o seu caboclo. Aí o caboclo começa a vir e tal, e começa a se manifestar, e começa a vir, aí ele se chama Guaicuru, por exemplo, que é o nome de uma tribo. E aí está dentro do conforme. Por quê? Porque tem uma ideia indígena, então está dentro do acordo do costume, e assim por diante. Aí vem o caboclo Parauapeba, também um outro nome que eu possa entender como indígena e tal. Mas vem um espírito que na sua essência não se identifica como um caboclo indígena, mas aquele caboclo que nós chamamos dos caboclos da mistura brasileira, de um caboclo ou um boiadeiro, ou que pode ser um vaqueiro, que vai dar um outro nome. E o nome dele era Josimar, por exemplo. Ele vai chamar caboclo Josimar. Dentro do contexto daquilo que a Umbanda espera, ele não vai ter uma aceitabilidade
deste nome. Então, mano, não pode ser Josimar. Mas o nome dele era Josimar quando ele era vivo, por exemplo. Entidades também vão acabando entrando nesse contexto da comunidade, daquilo que se espera de um nome, daquilo que se espera como se comporte a entidade, como ela se expressa e assim por diante. Inclusive, os sotaques que ela traz, sotaque nordestino ou sotaque de outra região do Brasil e assim por diante, porque tudo isso vai se encaixar nessa situação. O que às vezes nem parece que tem muito a ver. Mas por quê? Porque o caboclo vai falar tal coisa, vai ter uma forma de se expressar, o preto velho a outra. Então são contextos que a própria comunidade vai desenvolvendo e que a entidade ela se encaixa nesse padrão para que esteja aceitabilidade, primeiro do médium, que o médium se sinta confortável com aquela entidade, com o nome que ela transmitiu, a forma como ela se comporta, e também a comunidade aceitar aquele nome. Então, por exemplo, já ouvi a história de que se manifestou um Exu, 7 facadas. Aí o pai de santo falou, não, mas não pode ter esse nome, imagina, ele vai agredir você, você vai passar por um acidente com faca, e vamos ter que mudar. Então, são coisas que vão acontecendo para que a comunidade também interfira nos nomes, nos comportamentos. Você não ouve dizer sempre que tem que doutrinar o Exu, doutrinar o caboclo, ensinar o caboclo a como que ele tem que se comportar. Essa ideia também da educação dos espíritos que se manifestam também é algo nosso, de tentar educar, de tentar dar um padrão. Todo mundo que incorpora o caboclo X tem que ter a mesma incorporação, bater no peito igual, ajoelhar no chão igual, fazer o sinal do arco e flecha igual, porque esse é o padrão que se espera. Então nós estamos acostumados a padrões. Quando foge do padrão que estamos acostumados, isso difere e já vai dar problema. O médium quer se exibir, a entidade quer ser mais do que a outra. Então, sempre vai haver um conceito padrão, um standard do comportamento que é esperado. E a entidade não é burra, ela vai saber que é assim que se espera que ela se comporte. Então, ela vai se comportar de acordo com a assistência, com as pessoas que estão no terreiro, a comunidade, como ela enxerga a manifestação. Então, muito cuidado com o desespero das pessoas que incorporam. E agora, qual a história do meu guia? Espere ele falar. Não precisa procurar na internet. Por exemplo, eu tenho o caboclo Pantera Negra. Se eu não fico procurando sobre ele na internet, ele contou a história dele e acabou, e morreu o assunto. O Asa Negra é o Exu que eu trabalho no meu terreiro. Nunca perguntei, não sei, nunca pesquisei sobre ele na internet. Se um dia ele quiser sentar e falar sobre a história dele, ele vai ficar à vontade. Ele nunca falou. E também eu nunca perguntei, nunca pedi para alguém falar com ele sobre isso. Então, sejam mais comedidos, mais tranquilos. O mundo espiritual, na relação conosco, ele é muito tranquilo, muito calmo. Então, você vai aos poucos, como faz o grande orixá, o Batalá, o Oxalá na Umbanda, que tem o exemplo da calma, de ser bem tranquilo, as coisas têm que ser para e passo. Nós vemos num mundo hoje que tudo é imediatista e foge completamente à ideia do mundo espiritual, que ele é sempre devagar, que vai sendo aos poucos, você vai conhecendo para e passo, dominou uma coisa, parte para outra, e assim vai. Então não tenham preocupações, saber o nome do meu Exu, do meu caboclo, da minha pombagira. Espere, na hora certa tudo isso vai ser dado a vocês. Por isso, confiem em vocês. Também não fique desesperado. Meu caboclo não deu o nome dele ainda. O que vai acontecer? Não vão dar bola para mim, não vou conseguir ser pai de santo, ser mãe de santo, porque também essa é uma confusão tremenda. Eu só posso ser isso, aquilo, se o meu Exu foi assim, foi assado. Gente, tenham calma, tenham calma. Mesmo ainda, se alguma entidade que se manifestar mediunicamente em você e der algum nome desconhecido, também não fique preocupado,
Vai no Google. Não, mas não é possível. Esse nome não existe. Ah, o Exu Pilão. O Exu Pilão, mas que será que quer dizer que ele é o Exu Pilão? Vai pilar alguma coisa, né? São nomes, são nomes. Geralmente, como falei, os nomes que são dados têm a ver com a comunidade, com aquilo que o médium traz em si. Isso é muito normal acontecer. E também há um outro fenômeno que poucas pessoas abordam, mas que acontece corriqueiramente nos terreiros, é que o sacerdote ou sacerdotisa do terreiro nomeia a entidade. Ele vê como a entidade se manifesta, como ela vem no médium e fala: esse seu Exu é tal, essa sua pombageira é tal. E a entidade, ela adota esse nome geralmente para ela. Por que ela faz isso? Porque é de acordo com a comunidade em que ela se encontra. Ela vai atender a expectativa da comunidade. Lembrando mais uma vez que a questão da afro-religiosidade tem a ver com a comunidade. Então, se tem a comunidade, tem que ser algo que a comunidade espera daquele médium. Então, mesmo que o sacerdote dê o nome, também não está errado isso. E isso é muito comum, gente. Não é algo que é exceção. É muito corriqueiro nos terreiros, quando se manifesta uma entidade, o sacerdote nomear aquela entidade. Isso é muito comum. E a própria entidade assume aquele nome para ela, mesmo que ela tenha outro, porque geralmente os nomes são próprios. Vai ter o nome próprio da entidade. E se ela falar para ela, como falei, o Josimar, não vai ter aceitabilidade nenhuma. Mas se eu falar Sete Montanhas, já vai ter credibilidade. Então são coisas que eu tenho que esperar que a entidade faça. E é isso que ela faz. Ela vai atender a expectativa do médium e da comunidade. Espero que eu tenha sido claro neste vídeo. Aproveitem e vejam os outros, inclusive de incorporação, que é muito importante para a pessoa entender o que é incorporação. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Você que vê na televisão, saia da televisão um pouquinho, vai no celular só para curtir o vídeo, para comentar, e até o próximo vídeo.